Esse é o nome jurídico do acordão. O acordão é um combinado feito entre o governo federal, a FUNAI, o governo de Minas Gerais, do Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale, BHP, além de vários outros órgãos do Estado. O acordão foi assinado em março de 2016 e determina que as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão devem criar uma fundação privada, ou seja, sem interferência e controle do Estado. Essa fundação deverá planejar e desenvolver ações para reparar e compensar os prejuízos e danos causados pelo rompimento da barragem. É importante lembrar que não houve participação popular para a formulação desse acordo. O acordão também determina o fim de quaisquer processos judiciais relativos ao desastre contra os seus responsáveis. Porém, isso é abusivo e os atingidos podem sim requerer seus direitos na justiça. A partir do momento em que o acordão começar a valer, sua duração será de 15 anos. O acordão estabelece que as empresas Samarco, Vale e BHP criarão e sustentarão uma fundação de direito privado, sem nenhum dinheiro público. Além disso, a fundação tem liberdade para atuação de maneira que ela própria escolhe e contrata quem trabalha para ela, estuda os danos do desastre que irão ser reparados ou compensados, fala quem terá ou não direito de participar dos programas socioambientais e socioeconômicos, informa e negocia com as pessoas e comunidades atingidas, coloca em prática os programas e ações para compensar e reparar o desastre. Os programas socioambientais são ações e projetos voltados para a recuperação do ambiente, como retirar e conter a lama das áreas atingidas, recuperar as matas e as nascentes destruídas, cuidar dos animais e das plantas aquáticas e terrestres, recuperar o sistema de esgoto e distribuição de água, promover a educação ambiental e a informação sobre medidas a serem tomadas em caso de emergências ambientais, entre outras. Os programas socioeconômicos são ações e projetos voltados para a produção econômica e a organização e bem-estar social das comunidades atingidas, como cadastrar as pessoas atingidas, recuperar e reconstruir os bens públicos, indenizar a vítima, recuperar ou reconstruir em outros lugares as comunidades e áreas atingidas, recuperar ou reconstruir escolas, monumentos, centros culturais e reservatórios de água, prestar assistência psicológica e médica às pessoas atingidas, apoiar a pesca, a agricultura, a pecuária e as micro e pequenas empresas nas áreas atingidas. Os atingidos pelo desastre não são obrigados a aderir aos programas da Fundação. Por outro lado, o governo federal dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo se comprometeram a exigir das empresas somente o que está no acordão. E, além disso, esse documento não cobra do Estado a responsabilidade de reparar e compensar qualquer dano ou prejuízo. A ação reparatória é uma ação que diminui ou conserta um estrago, um dano ou um prejuízo. Por exemplo, a retirada da lama da barragem de Fundão num povoado atingido. E a reconstrução das casas no lugar seria uma medida reparatória. A ação compensatória é aquela que se faz quando é impossível recuperar ou consertar o dano causado, como se dá, por exemplo, quando vidas são perdidas. Daí se faz uma ação para tentar diminuir um pouco a dor ou a falta do que foi perdido. E a própria fundação que faz os estudos e diz quais danos são possíveis de se reparar e precisam ser compensados. Segundo o acordão, a Fundação não precisa reparar nenhum dano moral coletivo, que é o tipo de dano causado a um grupo social específico que tem a sua qualidade de vida piorada ou seu modo de vida alterado. Ou seja, eles tratam todos os danos do acidente como individuais e não como coletivos. A Fundação também só é obrigada a reparar e compensar os danos e prejuízos que ela mesma identifica e coloca nos seus programas. Sim, dentre os programas socioeconômicos está previsto o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas, que é para prestar atendimento específico para os povos indígenas do território Krenak e outros povos indígenas atingidos. Conforme o acordão, o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas deverá, dentre outras coisas, ser construído em conjunto aos indígenas, respeitar a organização social, os costumes, os usos e as tradições dos povos Krenak, Tupiniquim e Guarani, ter a participação, a supervisão e a aprovação da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do Ministério da Saúde, CESAI-MS.
Em relação ao povo Krenak, a Fundação terá que manter as medidas de apoio emergencial, monitorar a situação do abastecimento de água, da qualidade da água, da criação do gado, do apoio financeiro mensal às famílias, de saúde e da necessidade dos povos indígenas Krenak. Além disso, a Fundação terá que contratar uma consultoria independente, que pode ser uma empresa, uma ONG ou uma instituição de pesquisa, para estudar os danos e prejuízos que o desastre da Samarco causou aos povos Krenak. A Fundação também deverá elaborar um plano de ação permanente com base no estudo da consultoria independente. Por fim, a Fundação deverá realizar, monitorar e avaliar as ações desse plano de ação permanente. A Fundação é organizada em 5 órgãos: o Comitê Interfederativo, o Conselho de Curadores, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva é quem administra a Fundação. O Conselho de Curadores elege a Diretoria Executiva e aprova o planejamento, o orçamento e as contratações. Ele será formado por 7 membros, sendo apenas um de fora das empresas. O Conselho Interfederativo será formado por 12 membros, representantes de governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo, de 2 municípios mineiros e de um município capixaba. Esse conselho dá orientações e aprova ou não os programas. O Conselho Consultivo terá 17 membros. 2 serão indicados pelo Conselho de Curadores e os outros serão indicados por órgãos de governo e pelas comunidades atingidas. Mas esse conselho será apenas consultado, como diz o próprio nome, e ele não terá poder de decisão. O Conselho Fiscal, que terá o poder de fiscalizar as movimentações de dinheiro da Fundação, será composto por 7 membros, 3 indicados pelas empresas, 3 indicados pelos governos e, para desempatar, um membro indicado pelo Conselho de Curadores, ou seja, por aquele conselho onde quem tem poder real de decisão são as empresas. Tá rolando? Tá. Pergunta 7, take 1. Primeiro ponto. Se a Fundação convencer o Comitê Interfederativo de que deixou de cumprir um prazo por motivo imprevisível ou de força maior, nada acontece. Caso contrário, o Comitê Interfederativo dará um novo prazo para realizar as ações atrasadas. Dentro do novo prazo, a Fundação poderá pedir, com base em justificativa, outro prazo para realizar as ações atrasadas. Somente depois de descumprir o terceiro e último prazo é que a Fundação terá de pagar alguma multa. Segundo o acordão, a Fundação terá de ouvir as pessoas e comunidades atingidas pelo desastre do rompimento da barragem, dialogar com elas, convidar para reuniões, apresentar para elas relatórios e outras informações em linguagem acessível. Em relação aos povos indígenas, o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas será construído em conjunto com os indígenas, com algum processo de consulta a eles. Mas o próprio acordão não obriga a criar nenhuma comissão ou assembleia para povos indígenas, ou mesmo para outros atingidos, com poder de decisão ou de fiscalização direta em relação ao planejamento e execução dos programas e ações. No final das contas, as decisões sobre o que fazer, como e quando sempre ficarão por conta da Fundação. Afinal, como vimos, o poder maior de decisão é da Samarco, da Vale e da BHP, e quem terá poder para aprovar ou não essas decisões são os órgãos do governo que participaram do acordão. O Ministério Público Federal é responsável por fiscalizar e defender os direitos de povos indígenas nas ações judiciais. O MPF tomou 2 atitudes em relação ao acordão. A primeira foi de impugnar o documento, ou seja, mostrou ao Poder Judiciário que o MPF não concorda com o que determina o acordo, explicando assim os seus motivos. A segunda foi apresentar uma ação civil pública, que é um tipo de ação judicial no qual o MPF pode processar os responsáveis pelo rompimento da barragem, representando os interesses de todos os atingidos. Dentre os argumentos utilizados na ação civil pública, temos alguns exemplos. São eles: a população atingida não foi consultada na formulação do acordão. Não foram estabelecidos critérios para determinar o que serão as medidas reparatórias e compensatórias. E, por fim, o acordo não fixa um valor mínimo a ser gasto com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, apenas um máximo, o que dificulta a possibilidade de reclamação por parte das comunidades atingidas. No dia 1º de julho, devido às críticas do Ministério Público, o acordão foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça.
Mas essa decisão não é definitiva, já que o acordão pode ser executado como está ou pode ser modificado. Enquanto isso, nenhuma ação prevista no acordão será colocada em prática.